Gabriel, bom dia Arimatea Souza, bom dia Araújo, bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense, no horário. Aqui, antes de mais nada, de começar a registrar a alegria de reencontrar um grande amigo, meu querido Jean Carlos Rodrigues Alves, que está ali. Nosso herói dessa manhã, salvou o jornal. E salvou desses encontros, dessas alegrias que a Rádio Caturité nos traz. Grande amigo de muitas brincadeiras da infância lá na Rua Pernambuco, alegria muito grande. Começo meu dia mais feliz, pode ter certeza. Vamos falar um pouco aqui nesse Novembro Azul, como a gente já começou no sábado passado, falar um pouco sobre hiperplasia prostática, hiperplasia da próstata. Muito bem, o que é hiperplasia da próstata? Já dando bom dia aqui para Cleide Léo, para Erilânia Demétrio, para Mariane Arruda, para o meu querido Francisco Bruno Galiza, que está lá no Amapá, na audiência. Muito bem. A hiperplasia prostática é um aumento benigno, ou seja, não é câncer do tamanho da próstata, que atinge, Arimatea Souza, cerca de 25% dos homens na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Entre 70 e 80 anos, essa taxa chega a 80%, ou seja, dificilmente nós escaparemos dela. Normalmente, do tamanho de uma noz, a glândula pode chegar a ficar tão grande quanto uma bola de tênis. O crescimento da próstata pode comprimir a uretra, diminuindo o seu calibre e dificultando ou impedindo a passagem da urina. A urina estagnada, por sua vez, favorece o aparecimento de infecções e até de cálculos. E as causas? Bom, a causa exata não é conhecida, mas provavelmente envolve alterações causadas por hormônios, incluindo a testosterona e principalmente similar dela chamado de hidrotestosterona. Outros fatores podem estar envolvidos, como idade, história familiar e alterações genéticas. E os sintomas? Bom, os sintomas surgem, meus amigos, quando a próstata está aumentada, bloqueia o fluxo de urina. Primeiro, os homens podem ter dificuldade para iniciar a micção, ou, quando conseguem, sentem como se não tivessem urinado o suficiente. É o seguinte, o camarada vai para o banheiro e ele tem que fazer uma força maior para começar a urinar, tá? Como a bexiga não esvazia completamente, é necessário urinar com mais frequência, geralmente durante a noite. Um fenômeno chamado noctúria. Bom dia, Luciene Raposo, de São José da Mata. A necessidade... Luciene Raposo. Não, eu digo do fenômeno aqui. Noctúria. Eu pensei que era o sobrenome da moça que lhe deixou emocionado. A necessidade de urinar também pode se tornar mais urgente, ou seja, a vontade surge repentinamente e não aos poucos. O volume e a força do fluxo urinário podem diminuir notavelmente e a urina pode ficar gotejando ao final da micção, um fenômeno chamado gotejamento terminal. Então vamos lá. O rapaz que está com a hiperplasia prostática, ele, quando vai urinar, precisa fazer um pouco mais de força para poder começar a urinar. E no final fica pingando. Fica aquele gotejamento terminal. Não é aquela última gotinha, não, que sempre suja a cueca, não. É um gotejamento mais persistente. Dando bom dia também para o queridíssimo Rosalvo Barbosa Leal, padrinho da nossa coluna, também já ligado aqui no Jornal da Manhã. E o diagnóstico? Bom, ao sentir os primeiros sintomas, é importante procurar um médico urologista. Ele irá fazer um exame de toque retal para determinar se a próstata está maior. A próstata afetada não fica dolorida ao toque. A presença de áreas firmes ou rígidas, aí sim pode ser indício de um câncer de próstata. Podem ser também solicitados alguns exames específicos, como exames de sangue, ureia, creatinina, que permitem avaliar a função renal. O PSA, que é o antígeno prostático específico, que facilita a detecção precoce de possíveis tumores de próstata. Um sumário de urina para ver se tem sangue ou infecção urinária e exames de imagem como uma ultrassonografia que permite avaliar a forma, a densidade e o tamanho da próstata, bem como a presença de resíduo elevado de urina na bexiga após a micção. E o tratamento? Bom, homens com poucos sintomas que acordam à noite 1 ou 2 vezes para urinar não necessitam de maiores tratamentos, mas precisam ser acompanhados com toques retais e determinações periódicas do PSA. Aqueles com sintomas mais intensos, como dor,
sangue na urina, infecções frequentes, devem discutir com os urologistas as vantagens e desvantagens do tratamento. Medicamentos costumam ser a primeira opção. Para os casos não cirúrgicos, há 4 classes desses medicamentos que a gente não vai ficar aqui entrando em detalhes, né? Somente lembrando que alguns deles podem trazer também alguns efeitos colaterais desconfortáveis, como a disfunção erétil, diminuição da libido, ou mesmo ginecomastia, que é o crescimento de mamas. Outros podem deixar a boca seca, os olhos secos, perder o intestino, enfim, a gente tem várias classes de medicamentos e cada uma com seus efeitos colaterais. Se os medicamentos não surtirem efeitos, aí, Gabriel, você pode cogitar o procedimento cirúrgico. Uma das opções é a cirurgia realizada através da uretra com um aparelho chamado cistoscópio, que vai abrir um túnel na próstata para facilitar a passagem da urina. Pode-se também optar pelo uso do laser. A partir dos 50 anos de idade, é recomendado que os homens consultem um urologista uma vez ao ano, pelo menos. Já estou nessa, viu, minha gente? Vou lá no meu amigo André Brasileiro, pelo menos uma vez por ano. Quem tem pai... Quem tem pai ou irmão é chato, mas o cabo tem que ir, né? Quem tem pai ou irmão com hiperplasia apresenta 3 vezes maior possibilidade de desenvolver o problema. Vale mencionar o histórico familiar na consulta, tá? Então, era esse. Bom dia, doutora Bianca Nóbrega. Que alegria de ter você aqui com a gente. Era esse o recado de hoje, meus amigos.